Eu quero falar com os irmãos a respeito da falta de espiritualidade que Paulo trata nesse assunto. Ele fala da tendência carnal da igreja, então, quando nos afastamos de Deus e quando não crescemos na presença de Deus, sempre vai aparecer mais a nossa carne e menos de Jesus. E ele fala assim: eu queria dar comida mais sólida para vocês, mas eu não pude dar comida mais sólida porque vocês não iam suportar, vocês não iam entender, não iam compreender, e eu tive que dar leite, porque leite é um alimento para as crianças, para os nenéns. E ele está falando a respeito dessa situação da igreja de Corinto, como uma igreja carnal, uma igreja que valorizava o ego, uma igreja que raciocinava de uma forma como criança e não como um adulto na fé. Olhava para as coisas na perspectiva de criança e não como um adulto. É como se a igreja fosse uma creche. E aí tinha muitas coisas complicadas nessa creche. No verso 3, ele fala a respeito de ciúmes e contendas. Eu creio assim que a falta de espiritualidade é um problema na nossa vida, e se nós vamos passar por um tempo de esfriamento da fé, ou estamos passando por esse tempo de apostasia, tem muito a ver com esse assunto aqui. É quando o amor esfria, quando o amor de Deus vai desaparecendo do coração do povo de Deus, vai manifestando essa falta de espiritualidade, essas atitudes mesquinhas. Caim, por exemplo, quando ele não entendeu o tratamento de Adão e Eva em relação a Abel e sentiu ciúme, sentiu inveja, ele começou a entender que o seu irmão era seu inimigo, era seu rival. E vocês sabem o que aconteceu na história, que ele acabou matando o seu irmão. Nós falamos esses dias atrás a respeito de Ló, que ele olhou aquela planície, aquela campina verde linda, e ele escolheu ficar lá. Ele não percebeu que tinha Sodoma e Gomorra lá. Então ele acabou expondo a sua família num ambiente muito podre, por mais que ele fosse chamado na Bíblia de justo, e ele era juiz lá em Sodoma e Gomorra, e com certeza ele fez coisas muito boas lá naquela cidade, e ajudou aquele povo, mas ele não ajudou a sua casa, a sua família, não teve visão espiritual de ficar junto com o homem de Deus, e brilhou os olhos de ver aquela campina. Então às vezes brilha os nossos olhos em relação à internet, em relação a uma TV maravilhosa, enorme, com uma imagem linda, mas vai expondo os filhos, aqueles que estão ao teu redor, a algo que não vai ser bom. O apóstolo Pedro, ele tinha certeza da sua fidelidade. E quando Jesus alertou que os discípulos iriam fugir na hora que Jesus fosse preso, quando ele alerta Pedro que Pedro também ia negar, ele diz: nunca eu vou te negar. Ele achou que ele era extremamente fiel, e ele não fez uma análise da sua fé, da sua espiritualidade, para entender que no momento que viesse as pessoas contra Jesus e que tinham prendido Jesus, e que ele ficaria com medo, que ele não suportaria a crítica, que ele não suportaria a oposição, e que ele negaria o nome de Jesus, e ele trairia Jesus, e ele tinha uma visão errada a respeito da sua lealdade. Ele tinha certeza que ele era leal, e ele não era,
porque ele não se colocou diante da palavra de Deus para olhar como um espelho, enxergar a sua feiura. E a gente percebe em várias passagens anteriores, quando os discípulos de Jesus disputavam pelos primeiros lugares, quem seria o maior dos discípulos, quem seria o maior no reino de Deus. Então, quem ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda do governo de Jesus, eles estavam muito preocupados com isso. E aqui a igreja de Corinto era uma igreja que tinha esse tipo de comportamento, de falta de espiritualidade. Uma igreja inteira, diz o texto, que eles iam para extremos, né? Eu sou de Paulo, Paulo é joia, a mensagem dele é da graça. Aí outros falavam, eu sou de Pedro, porque Pedro fala da lei. Aí outros diziam, eu sou de Apolo. Apolo era um grande pregador, ele pregava muito bem, então tinha os adeptos de Apolo. Todos eram discípulos do Senhor. Aí outros, eu não sou nem de Paulo, eu não sou de Pedro, eu não sou de Apolo, eu sou de Jesus. Na verdade, eles estavam todos divididos. Aí Paulo está argumentando sobre essa questão da carnalidade da igreja, sobre os ciúmes e as contendas. Essas coisas vão aparecendo, são atitudes mesquinhas. Então, se você quer conhecer a tua falta de espiritualidade, de acordo com esse texto, você precisa ver as atitudes mesquinhas que vão aparecendo na tua vida, no teu comportamento, e a gente precisa prestar atenção. A igreja de Corinto, se você vai folheando, você vai vendo assim que havia impureza na igreja de Corinto, pensamentos maliciosos. Existia a exortação de Paulo a respeito da sensualidade que havia na igreja de Corinto. Também irmãos iam na justiça para resolver problemas entre os irmãos. Então fazia um processo contra outro irmão na justiça comum, quando aquele que ia julgar não temia a Deus. Então a falta de espiritualidade, ela pode ser algo terrível, pode ser algo que vai te afundar e vai te levar, quando vem a tempestade, vai levar, você não vai suportar. A falta de espiritualidade, ela faz mal para nós. Às vezes você não calcula que pode vir assim na tua vida uma tempestade perfeita, e aí as coisas podem dar tudo errado na tua vida, e se você não tiver as baterias espirituais carregadas, você não vai suportar. A gente ouve falar que lá nos Estados Unidos sempre dá aqueles furacões. Furacão é diferente de um tornado. Um tornado destrói uma faixa assim como a da igreja e vai destruindo, e nada sobra. Um furacão, só a parte do meio onde não tem o vento, às vezes dá 300 quilômetros. E o vento, ele é enorme, ao redor desses 300 quilômetros. E aí ele vai destruindo tudo. Ele é muito grande, mas se você parar para pensar assim, lá na América Central, tem todas as passagens dos ventos ali. Quando evapora a água lá no Oceano Pacífico, passa pela América Central e desce para o Amazonas, e vem a chuva para nós. Essa chuva que nós temos normalmente passou lá pela América Central. Então tem ondas muito grandes de calor ali. Com o frio do norte, briga-se e forma esses furacões. Esse exemplo que eu estou dando é só para você entender o que pode acontecer na tua vida, como aconteceu com o seu Armando, e pode acontecer com qualquer um, com qualquer pessoa, porque você não vai saber o que vai acontecer daqui a um ano,
Você não vai saber o que vai acontecer daqui 2 anos. O que Deus está dizendo assim, você precisa se preparar para uma tempestade perfeita, que pode acontecer na tua vida. Você pode gastar muito tempo dedicando a tua vida construindo uma casa, construindo um lar, comprando um carro, e você pode deixar coisas prioritárias de lado, uma vida espiritual de lado. Você pode deixar o convívio familiar de lado para trabalhar como um desgraçado. Mas isso lá na frente pode cobrar um preço. Lá na frente pode vir o custo dessa decisão que teve hoje. Então, nós não podemos brincar com esse assunto, porque você não sabe o que vai acontecer na tua vida. Você não tem ideia das possibilidades boas ou ruins, mas que o prudente, com a antecedência, ele enche as vasilhas do seu coração do azeite de Deus. Só que isso leva tempo, não dá para fazer isso num dia, em 2 dias. Precisa um tempo de convívio com Deus para aquecer o coração, né? Então, o verso 3 fala de ciúmes e contendas. São pessoas que têm inveja, que querem controlar o outro, que têm problemas com a sua autoestima e precisam ser vistas pelas pessoas. No verso 4 fala, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e assim por diante. Então havia na igreja de Corinto disputas partidárias, como existe também na política. Quando as pessoas começam a idolatrar uma pessoa e destruir a outra pessoa, endeusa essa pessoa e demoniza essa pessoa. Esses extremos fazem mal. No verso 11, fala assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus. E a pessoa esquece do Evangelho, esquece de Jesus. Jesus deu a sua vida naquela cruz para poder pagar o meu pecado, mas a pessoa começa a acreditar que pelas suas boas obras, pelas suas boas intenções, pela sua religião, pela sua moralidade, ou porque foi batizado de tal forma, vai para o céu. Então a pessoa começa a deturpar o Evangelho e esquece da simplicidade do Evangelho, que é Jesus Cristo, que Paulo diz em Coríntios capítulo 2, eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus crucificado. Só que a tendência carnal é se afastar da simplicidade do Evangelho, banalizar alguns conceitos da palavra de Deus, e dizer assim, não é bem assim. Ou o outro daí se torna legalista, se fizer assim vai para o inferno, se fizer assim vai para o céu. Então são coisas extremas que o verso 11 está falando. No verso 16 ele diz, você não sabe que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você, que Ele comprou você com o preço do sangue de Jesus, e você pertence a Jesus, e que você é moradia do Espírito Santo, e que tem coisas que não cabem a você pensar, tem coisas próprias para o templo do Espírito Santo, músicas próprias, conversas próprias, lugares próprios para aquele que é templo do Espírito Santo. O verso 19 também fala mais alguma coisa a respeito dessa carnalidade, dessa falta de espiritualidade, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, aí no verso 21 ele diz, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então aqui está uma outra característica,
uma outra mediocridade, uma outra mesquinharia que começa a ser valorizada no coração, a sabedoria humana. Ah, eu tenho tal faculdade. Ah, eu sou filósofo. Ah, eu sou médico. Eu sou advogado. A pessoa acha que ela é mais que a outra pessoa. Ah, eu sou o presbítero da igreja. Eu sou o pastor da igreja. E a pessoa começa a achar que ele é mais que o outro. Então, a pessoa começa a supervalorizar a sabedoria humana. Agora, eu não pude assistir o jogo do Brasil, mas no finalzinho eu vi o Galvão Bueno falando assim, quando tinha um cartaz, não sei se era uma mulher ou era um homem que estava lá com aquele cartaz, escrito assim: graças a Deus que está terminando essa pandemia. Aí o Galvão disse: graças a Deus e à ciência. Porque é um legado que essa pandemia e a grande mídia está deixando para a população, é que acima de Deus está a ciência. Que a ciência é a solução de todos os problemas. É a ciência do bem e do mal. Quando você tem o Rotary, tem lá aquelas engrenagens, está falando da ciência. Quando você tem a maçonaria, tem o compasso e o transferidor. Quando o homem descobrir que a ciência traz a industrialização, traz a riqueza e elimina a pobreza do planeta, a ciência é a solução para todo homem. A ciência liberta. A ciência é luz. Tanto que eles dizem: eu saí das trevas e estou entrando na luz. A ciência. Preste atenção, irmãos. Não sejam enganados. Deus já tinha dito lá em Deuteronômio 8, quando Deus deu a terra ali da Palestina para o povo de Israel, era uma terra boa. E Deus diz: vocês vão prosperar nessa terra, porque essa terra é boa. Mas eu quero alertar vocês, um dia, daqui a alguns anos, quando vocês estiverem ricos, não digam assim: foi a nossa mão que conseguiu todas essas coisas. Está lá em Deuteronômio 8. Porque isso é a tendência do coração. Eu já ouvi muitos estudantes assim, que já passaram do vestibular, já terminaram suas faculdades e disseram assim: eu estudei, por isso estou aqui. Eu estudei mais que o outro. Eu me dediquei, por isso estou aqui. Eu não quero dizer que a pessoa não tem que se dedicar, tem mesmo, mas ela tem que colocar toda a glória para Deus. Por quê? É Deus que nos dá sabedoria, é Deus que nos dá inteligência, é Deus que nos dá prudência. Se Deus não nos abençoar, todo o dinheiro desse mundo não resolve. A ciência não resolve. O pecado está em querer substituir, colocar glória à ciência humana. E o humanismo é doutrina do anticristo, e a gente precisa lembrar disso e não podemos esquecer disso. Estamos vivendo um tempo complicado, né? Nas escolas públicas da ex-União Soviética, eles iam captando famílias que eram muito cristãs, e eles iam levando os filhos dessas famílias muito cristãs para essas escolas públicas. E lá era a escola de tempo integral. A criança ficava o dia inteiro naquela escola. Lá havia almoço naquela escola. E eles ensinavam: não é Deus que está dando essa comida para vocês,
é o Estado que está dando essa comida para vocês. O Estado que é a bênção, o Estado que provê alimento para vocês. Eles já estavam querendo tirar Deus do coração das crianças. Isso no tempo da União Soviética. Porque é uma jogada, é uma forma de trabalhar com as crianças, com desenhos. Por isso os pais precisam prestar atenção, as mães precisam prestar atenção sobre os seus filhos, o que eles estão vendo na televisão, quem são os seus amiguinhos, e assim por diante, suas conversas. Supervalorizar a sabedoria humana. No capítulo 4, verso 5, ele cita mais uma atitude mesquinha. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ele está falando a respeito de julgamentos indevidos. E ele está dizendo assim: entregue para Deus os teus julgamentos. Coloque na mão de Deus esses julgamentos. Não julgue antes do tempo. Identifique, pense mais, calcule mais. Se uma pessoa fala mal daquela pessoa, antes de fazer uma decisão sobre aquilo que essa pessoa falou, precisa ouvir o que essa pessoa falou. Não acredite já nessa pessoa, porque ela pode estar enganada, e ela também pode estar motivada por mágoa, por ressentimento. Então ela pode passar uma informação um pouco exagerada a respeito do assunto, e pode encher teu coração de raiva também, de mágoa também, por causa daquela informação. Então, e quantas pessoas elas acabam se machucando por causa disso? Uma mocinha estava muito magoada comigo, e muitos anos, eu imagino que é coisa de 6, 7 anos atrás que ela estava magoada comigo, e por todo esse tempo não tem vindo na igreja. Mas eu quis saber, mas por que você está magoada? Daí ela falou: o dia que eu estava lá, meio de namorinho com fulano, você falou: mas você vai namorar o fulano? E eu estava querendo que ela não namorasse aquele fulano, porque eu sabia que aquele rapaz, ele explorava as meninas, que ele era um namorador, mas que ele não cuidava da menina, ele queria explorar a menina. E ela entendeu que quando eu falei para não namorar o rapaz, é que ela não era digna de namorar aquele rapaz, que ela era imprestável para aquele rapaz, ela não era do nível daquele rapaz. Eu nunca falei isso, mas ela entendeu. E ela foi guardando isso por no mínimo 6 anos, 7 anos, sei lá. Quanto estrago vai fazendo no coração de uma pessoa guardar esse tipo de sentimentos e fazer esses julgamentos indevidos, né? E vamos também lá para o capítulo 4, mas agora do verso 6. Eu queria que vocês me acompanhassem até o verso 13, porque eu achei muito interessante esses versículos. Eu estava sempre escolhendo um ou outro versículo para não demorar muito a minha mensagem, mas aqui eu achei que nós tínhamos que ler todos esses versículos. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se tiveras
não tiveras recebido, como se tivesse saído de você? Não estáis fartos? Já estáis fartos? Já estáis ricos? Chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Tudo isso ele está falando com ironia, Paulo. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Qual que é a atitude mesquinha que Paulo está identificando nesse texto? É uma soberba da igreja, é autossuficiência da igreja, de se achar rica e abastada. É não passar o vexame de ter doentes dentro da igreja, de ter pobres dentro da igreja. E se um jovem possuiu a madrasta, diz lá o texto do capítulo 5, que eles silenciaram porque aquele assunto não poderia ser falado, não poderia ser contrariado, não poderia ser corrigido, não poderia ser chamado a atenção. Assim era uma igreja que não tinha espiritualidade, que passava panos quentes em cima dos assuntos, para não ofender fulano, para não ofender o fulano. Quer dizer, eles estavam mais interessados na fachada, no marketing da igreja, do que realmente corrigir a igreja. E olhar para os erros da igreja e modificar o comportamento da igreja. Era mais o visual, a propaganda, do que a vida na presença de Deus. Por isso, a falta de espiritualidade, ela cega. Ela pode ser desastrosa na nossa vida. Quando a pessoa está correndo atrás só do visual, é como um carro bonito que está todo desregulado. Ele anda bem na reta e na descida. Quando vai subir, não vai. Está desregulado, mas a pessoa não quer ter o tempo de regular esse carro. Então a pessoa pode gastar anos da sua vida correndo atrás da sua casa, do seu carro, da sua faculdade, disso, daquilo, mas pode chegar um tempo lá na frente que ele vai passar por uma tempestade quase perfeita e ele não vai ter forças para enfrentar. Vai ter subidas lá na frente que ele não vai aguentar aquele desafio e vai cair. Então, a minha intenção de trazer esse assunto é para nos alertar. Gastar tempo em oração, gastar tempo na presença de Deus. Veja, lembra que eu já falei tantas vezes assim, Caim, ele só ficou pensando assim, meu pai dá muita atenção para Abel, minha mãe dá muita atenção para Abel, mas ele era um menininho, ia mesmo dar atenção mais para ele, mas ele foi enchendo o seu coração de ciúme. Ele matou o seu irmão por ciúme, quando ele podia ter o seu irmão como seu companheiro, poderia construir casa junto, poderia andar de cavalo junto, poderia ir em cachoeiras junto, pular cachoeiras junto.
poderiam envelhecer juntos, cuidar do sobrinho do outro. Não é assim? Perdeu por causa de um egoísmo, por falta de espiritualidade, por imaturidade. E o texto começa dizendo, é imaturidade. Porque eu estou falando com vocês como se fossem crianças na fé. Porque vocês não têm condições de entender o que eu falaria se não fosse assim, usando essas expressões. Então a nossa falta de espiritualidade, ela precisa ser confrontada por nós mesmos, né? Porque ela vai prejudicar o nosso testemunho. Jesus falou em João 17, 21, os meus discípulos precisam ser um, para que o mundo creia. Mas a falta de espiritualidade separa as pessoas, divide as pessoas. Paulo fala em Colossenses, acima de tudo esteja o amor. E ele diz, o amor de Deus é o vínculo da perfeição entre nós, a tolerância, a paciência, preferir uns aos outros por causa de Cristo. Ele fala assim lá no capítulo 3 de Colossenses, revesti-vos, pois, como eleitos, de eternos afetos de misericórdia. Quer dizer, ele está dizendo assim, seja terno com as pessoas, seja afetivo com as pessoas, com os teus irmãos, porque se você for assim, você também receberá isso das pessoas, do que ser grosseiro. Então, revesti-vos, pois, eternos afetos de misericórdia, de compaixão, né? É a palavra de Deus para nós. Bom, Marquinho, faz a oração. Obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor fala ao nosso coração. Obrigado por termos momentos como esse. E eu conheço Deus por mim enquanto muitas vezes confio na força do meu braço, naquilo que acho que sei fazer, no conhecimento que acho que tenho, e quero ser independente do Senhor. E no passar dos dias, no passar dos anos, esse tipo de atitude tem me afastado do Senhor. Meu Deus. Mas obrigado porque as misericórdias do Senhor se renovam e o Senhor nos dá a oportunidade de sermos diferentes, de sermos tratados pelo Senhor e termos o coração diferente, quebrantado, mesmo com muita dificuldade, se humilha e pede perdão. E obrigado por essa palavra e que ele fique no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada dia mais dependentes do Senhor, a reconhecermos que não somos nada, que nada que construirmos aqui nos fará sermos melhor, porque se o Senhor não ver Cristo nas nossas vidas, não seremos nada, seremos vistos com mau cheiro, com pecado, e isso irá nos afastar do Senhor. Mas através de Cristo Jesus, Deus morto naquela cruz, esse sacrifício vivo, santo e agradável que foi feito ao Senhor, Ele nos deu vida e nos purificou, lavou, Deus, todo esse pecado que temos, orgulho, que nos afasta do Senhor, e podemos ser aceitos pelo Senhor como filhos, ó Pai. Amém. E nosso coração deseje cada dia mais ser dependente do Senhor e somente das coisas do Senhor. Amém. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.